Olá, estamos aqui então para corrigir a terceira semana do PET do terceiro ano. Aí a última semana desse primeiro volume do PET, a gente já vai ter provavelmente agora um segundo volume de PET e aí começar as atividades desse segundo volume. Então encerramos a nossa primeira unidade aí de atividades de estudo remoto. Todos nos adaptando, né, a essa situação, espero que os alunos estejam todos bem. Então, finalizando essa quarta semana, o tema desse finalzinho do PET seriam a globalização e os blocos econômicos. Nesse universo de integração econômica, os países eles pensaram uma alternativa que facilitasse as relações econômicas entre eles, né? Que desburocratizasse essas relações econômicas. Então, para isso, eles criaram os blocos econômicos, né? São associações com o objetivo de ampliar as relações econômicas entre si, realizando trocas com pouca ou nenhuma restrição. Esses blocos eles vão facilitar e estimular a circulação de mercadorias e capitais, vão se configurar em grandes mercados regionais. A gente tem aqui um mapinha trazendo, né, um mapinha de 2011 demonstrando, mesmo mapa que não está na atividade de vocês, demonstrando alguns importantes blocos econômicos mundiais, né? A gente vai ter blocos aí com diferentes classificações. Isso vai se referir ao nível de relação econômica que esses blocos vão permear entre si. Então, elas podem ser zonas de livre comércio, onde as restrições tarifárias são abolidas para facilitar a relação econômica. Podem ser também em forma de união aduaneira, com a eliminação das barreiras principais sobre o comércio, né? E uma política uniforme, uma política comercial uniforme para os países membros do bloco. O mercado comum, que é um dos mais... uns que tiveram mais sucesso, que tem mais exemplos, né, como a União Europeia, o Mercosul, é a eliminação de barreiras sobre o comércio, mais políticas comerciais uniformes, né, seria um pacote que vai agregando, né, mais a livre circulação de capital e mão de obra. A união econômica, né, que é a supressão das restrições, a supressão total das restrições de mercadorias e fatores produtivos, e integração da economia, das políticas econômicas entre os países. E a integração econômica completa, onde as políticas econômicas são totalmente unificadas e a gente tem uma autoridade econômica, inclusive supranacional, que vai regulamentar aí essas políticas. Então, esses são os tipos de classificação dos blocos econômicos. Novamente frisando, são blocos com o intuito de facilitar e desburocratizar as relações comerciais e econômicas. Então, quando existe um bloco, por exemplo, né, aqui a atividade 1 pediu para a gente relatar quais eram os blocos destacados no mapa. O Mercosul é constituído pelos países, principalmente pelos países latinos, Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, para facilitar, potencializar as relações econômicas entre eles. Recentemente, o Mercosul assinou um importante acordo com a União Europeia para desburocratizar as relações com esse país e favorecer as trocas comerciais, uma vez que o Brasil é um dos grandes exportadores de produtos para a União Europeia. Então, são sempre relações que vão vir aí a facilitar essas trocas. As dificuldades vêm quando há a formação de blocos com uma grande desigualdade dos países que constituem o bloco. A APEC, por exemplo, é difícil quando existem países muito fortes no bloco e países que não são tão fortes. Até esse acordo do Mercosul e da União Europeia, ele pode vir a gerar problemas nesse sentido, né? Dos produtos europeus encherem o nosso mercado, eles serem mais competitivos que os produtos nacionais, mas como em geral os produtos que a gente troca, eles são diferenciados, talvez não aconteça isso, mas pode acontecer em alguns nichos, né? Então aí a atividade era bem simples, pedindo para escrever qual é cada um dos blocos econômicos destacados no mapa. Então a gente tem aí de verde o Mercosul, de laranja a Comunidade Andina, aqui essa região, a União Europeia de roxinho aqui,
O mercado comum centro-americano, que é na América Central, formado por países aqui da América Central. O NAFTA, formado aqui pela América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. E a Comunidade de Estados Independentes, por países que eram constituintes da União Soviética e pela própria Rússia. Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, aqui embaixo, entre países do sul da África. Então, descrevemos aí cada um dos países apresentados. Qual desses blocos o Brasil faz parte? Cite um acordo estabelecido entre os países membros do bloco. Então, o Mercosul foi criado com o intuito o Brasil faz parte do Mercosul, né? Ele foi criado com o intuito de livre circulação de bens e serviços, do estabelecimento de uma tarifa externa comum, uma tarifa que não privilegie os produtos de um outro país, mas que tenha facilitação do comércio entre os membros, e muitas vezes também que tenha facilidade de comércio com outros blocos que seja do interesse do Mercosul. Compromisso dos estados de harmonizar suas legislações trabalhistas, ambientais, etc. Isso é muito importante. Vamos pensar lá, o aquífero Guarani, ele é um grande recurso natural que nós temos e que é compartilhado por vários países. Então é impossível pensar em políticas, só o Brasil pensar em políticas de gerenciamento do aquífero Guarani. É necessário uma legislação que seja não internacional, mas entre os países interessados no aquífero, né? Tem outras questões, né? Por exemplo, se é para facilitar as relações de trabalho, os países estão próximos, né? Então, uma legislação comum, se eu crio uma legislação muito mais flexível, menos forte para os trabalhadores no Paraguai, no sul do Brasil pode ser que as empresas, ao invés de se instalar no sul do Brasil, vão se instalar no Paraguai, uma vez que lá a legislação trabalhista é mais tranquila e o empresariado vai conseguir, o patronato vai conseguir relações trabalhistas que sejam mais favoráveis a si, né? Então, tem que alinhar isso aí para não ter essas divergências que venham a prejudicar ou favorecer um país. O Brasil já criou aí, né? A gente está tendo que a gente vê no nosso dia a dia as placas de automóveis, já uma placa do Mercosul, a União Europeia também tem a placa de circulação da União Europeia, né? Os passaportes estão vindo com a identificação do Mercosul, tudo em virtude da consolidação desses acordos que foram sendo consolidados ao longo desses mais de quase 25 anos aí desse bloco econômico que é o Mercosul. Então, com o acordo, como eu disse, o Mercosul ele firmou um acordo recentemente com a União Europeia, como eu já tinha falado lá atrás, né? Para isentar o Mercosul e a União Europeia de alguns produtos que eles vão estabelecer, que são produtos prioritários para importação e exportação entre o bloco. Os países membros também se comprometeram a efetivar e implementar o Acordo de Paris com a redução de gases de efeito estufa, é uma das metas de desenvolvimento sustentável, em virtude das preocupações, né, como a gente discutiu no PET da semana passada, as preocupações com o meio ambiente, com o aquecimento global, com o aumento da temperatura global, né? Então o Acordo de Paris ele vem sendo ratificado pelos países, eles decidiram implementar a redução desses gases de efeito estufa. Então isso também é uma forma de fortalecer esse acordo pelos dois blocos, prever que as empresas, né, da União Europeia e do Mercosul elas possam participar de licitações nos dois blocos. Isso pode ser um pouco complicado pela questão que eu disse, né, da competitividade, muitas vezes ela ser desigual entre países ricos e países pobres, então isso pode vir a gerar problemas, né? O mercado faz sentido no nível de que ambos eles têm grandes trocas comerciais entre si, então eles podem serem muito beneficiados por uma exclusividade ou por restrições ou queda de restrições, né, na comercialização entre si. Atividade número 3. No mundo economicamente globalizado, o capital não encontra fronteiras físicas.
reina liberdade de comércio entre os países do mundo. Para o maior fortalecimento das posições econômicas ou para intensificar as relações comerciais entre si, os países formaram alianças, os blocos econômicos. Cite 2 pontos positivos e 2 negativos da criação dos blocos. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha resumindo dando alguns exemplos, né? Vantagens ou pontos positivos. O menor custo dos produtos, né? Que vai vir a favorecer o consumidor. Disseminação de tecnologia entre os países membros, maior eficiência na produção, na comercialização e na administração de alguns produtos. Vantagens competitivas maiores entre os membros, porque você vai eliminar algumas tarifas. Aumento do consumo, permitindo maior rapidez no ciclo de produção. Ao mesmo tempo que isso é positivo, isso pode se configurar negativo. Pensa assim, você restringe. Por que as restrições elas não são assim, olha, professor, isso é para facilitar as relações econômicas mundiais? Então, por que existem restrições? Por que não, vamos dizer, cria um grande bloco e não tem restrição para ninguém comercializar? Pensa no mercado agrícola europeu ou estadunidense que tem um grande incentivo do governo para produzir. Então, os produtos agrícolas deles conseguem valores de mercado, de venda, mais baratos que os produtos brasileiros, industriais, agrícolas, muitas vezes. Por quê? Porque não há tanto subsídio, ou seja, investimento do governo, ajuda do governo nesse quesito, né? Isso não vem a ser tanto um problema, porque muitas vezes os produtos das duas regiões são diferentes, né? Então não vai vir até essa competitividade, por exemplo, na parceria da União Europeia com o Mercosul. Mas em caso de mesmo produto, se a gente tira todas as barreiras, os países pobres eles vão ter uma enchente de produtos chegando até eles, com custos de produção, com custos finais muito mais baratos do que os que eles muitas vezes poderiam produzir. Outro ponto, muitas vezes na sala de aula os alunos questionam, né? Por que produtos importados são tão caros? Por que eu não posso comprar um telefone, um iPhone, um Nike, por que um videogame? Por que esses preços tão elevados, né? O mercado nacional ele tem que se proteger de produtos importados, né? Para que não haja uma chuva desses produtos no mercado nacional. Principalmente porque se os produtos eles já chegam prontos ao país, eles não serão produzidos, na verdade eu não estou gerando postos de trabalho, eu não estou gerando aquela cadeia, eliminando vários pontos da cadeia de produção, de transporte, daquela mercadoria até chegar ao consumidor final. Então eu posso ter muitos prejuízos para a minha população, né? Além de problemas na balança econômica, né? De ter mais importação do que exportação. Pontos negativos aqui dos blocos econômicos, né? Qualquer empresa que quiser participar do bloco econômico, desse bloco comercial, ele pode fazer concessões comerciais, e isso pode ter um problema desse ponto de vista da competitividade, a perda da soberania nacional, muitas vezes as empresas, né? E isso infelizmente é uma realidade, né? Atualmente o Estado Nacional ele tem cada vez menos poder e menos participação. Quem tem participação e poder são as grandes empresas globais, né? Que vão ter aí as suas entranhas na política, que vão ter os seus peões aí no jogo político, mas quem tem grande relevância no mundo hoje em dia são essas grandes empresas globais, né? O enfraquecimento do multinacionalismo, polarizações geopolíticas no mundo, né? Pequenas nações e países subdesenvolvidos continuam sempre sendo os maiores perdedores, porque essas grandes empresas, os países desenvolvidos, eles sempre criam uma lógica de comercialização que os favoreça, né? Que facilite as relações, mas sempre vindo a favorecê-los, né? Por isso que o BRICS foi criado, né? No sentido de tentar juntar países que estão em desenvolvimento ainda, para eles competirem com os grandes blocos econômicos dos países ricos. Atividade 3, tem uma charge para responder as questões 4 e 5, falando sobre esses aspectos contundentes aí dos blocos econômicos. A gente tem uma mesa e os representantes aqui à direita
à esquerda dos países ricos, já respondendo aí a número 4, aqui a gente tem os representantes dos países ricos e aqui a gente tem os representantes dos países subdesenvolvidos. E aí o cara do país rico fala, e agora? Vamos ver qual de vocês aceita trabalhar por menos. E aqui a plaquinha falando do livre comércio. E aí a número 4, quem são os países? A gente falou, por quê? Os países ricos, né? Países em desenvolvidos, né? E na direita, os países em desenvolvimento, que importam os seus produtos industrializados, como os africanos, sul-africanos, etc. Por que da plaquinha lá em cima da mesa do livre comércio? Aquela fala, ela revela para a gente as desigualdades nas relações comerciais que eu já vim discutindo com vocês, entre países ou blocos econômicos com um poder econômico desigual. Os países ricos, eles escolhem qual que é o país que eu vou instalar a minha indústria, a minha multinacional, por exemplo. Qual o país que eu vou obter maior lucratividade com um mercado, uma lei trabalhista mais flexível, ou seja, onde eu vou poder pagar menos, onde as leis ambientais vão ser menos severas, né? Então ele pensa qual país ele vai se deslocar para ele obter maior quantidade de benefícios, maior lucratividade, né? Então, a ideia do bloco econômico é de facilitar as relações, mas as relações, elas, como eu disse, né, o comércio ele é livre, mas ele não é justo, né? Na globalização sempre é importante pensar isso. Há uma integração, o comércio sempre crescendo, as relações comerciais, as relações culturais, tudo isso acontecendo muito livremente, mas não com justiça. Isso provoca coisas positivas, mas provoca também muita desigualdade. A desigualdade muitas vezes vem a fazer com que os países pobres sejam cada vez mais explorados e vão continuar nessa situação em desenvolvimento, né? Nunca chegando a alcançar a situação de desenvolvidos. Então é isso, assim a gente termina o primeiro volume do PET. Até mais!